Pessoal que me segue nas redes, eu recebi muitos desafios no último período para mim falar sobre o novo Papa, Papa Leão XIV. Então hoje vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque certas coisas na igreja, principalmente na igreja católica, é preciso deixar com que as coisas decantem, com que a poeira baixe, como a gente gosta de dizer na nossa linguagem mais popular, para poder falar algo mais consistente, mais firme. Eu sempre acho que a superficialidade é uma péssima conselheira. Embora as redes sociais são um pouquinho o reino da superficialidade. É difícil profundidade em rede social. E as pessoas não gostam de acompanhar muito tempo uma reflexão. Às vezes eu também não gosto. Mas certas coisas que exigem mais profundidade, a gente também não pode entrar pura e simplesmente numa reflexão superficial. Então, em relação ao Papa Leão XIV, eu quero fazer alguns pequenos comentários. Primeiro deles, eu acho que Papa Francisco, o papado, aliás, do Papa Francisco, a influência do Papa Francisco está recém começando. Porque ele é daqueles personagens, daquelas figuras, daquelas personalidades que influem não só no curto prazo, mas influem no longo prazo. Como nós estamos numa época de profundíssimas crises, ou multicrises, como alguns dizem, há uma crise profunda do capitalismo, há uma crise do Império Americano, há uma crise na questão ambiental, na cultura, na política, e o Papa Francisco apontou caminhos de futuro. Por isso, ele será reconhecido como uma das grandes personalidades, um dos grandes luzeiros do século XXI. E isso vai influenciar a igreja e a sociedade. Segundo aspecto, que o Papa Francisco teve um impacto na sociedade para muito além da igreja. E por isso elevou o papado a um outro patamar muito maior do que vai desde Paulo VI, talvez João XXIII chegou um pouquinho perto do Papa Francisco, mas acho que ainda é insuficiente. Então, isso elevou, porque a gente depois, quando o Papa Francisco morreu, a sucessão do Francisco era discutida em boteco. Isso nunca aconteceu na história da igreja recente, da igreja. Então a influência do Papa Francisco está recém começando. Terceiro lugar, é muito difícil que nos próximos anos, nas próximas décadas, aconteça de termos um Papa com o carisma e a capacidade de comunicação como foi o Papa Francisco. Foi um profeta e um luzeiro dos tempos futuros. Em quarto lugar, os cardeais da Igreja Católica, o tempo vai dizer se a escolha foi sábia ou não, eles optaram pela escolha daquele que hoje é o Papa Leão XIV, por aquilo que eu consideraria o seguinte, uma continuidade moderada. O Papa Leão XIV, na minha opinião, a gente só vai saber daqui uns dias, quando ele começar a tomar, porque ele, por enquanto, está observando, não mexeu com ninguém no Vaticano ainda. Quando ele começar a mexer, começar a substituir, a gente vai saber qual é que vai ser a linha dele mesmo. Mas, por enquanto, eu chamaria de continuidade moderada. Não vai recuar do Concílio Vaticano II, não vai recuar das grandes reformas que o Papa Francisco iniciou, mas não vai dar a velocidade que o Papa Francisco deu, na minha opinião. Ele escolheu o título de Leão XIV porque o Leão XIII foi o que escreveu a encíclica das coisas novas, chama em latim Rerum Novarum, quando ele apoiou os operários, apoiou a organização do operariado, que a igreja devia se inserir no mundo operário, apoiou o direito de greve, uma coisa inusitada na igreja, e certamente nós temos outras coisas novas agora, como a inteligência artificial, as novas matrizes energéticas, a grande crise ambiental e qual o futuro dela, a influência da Ásia na concepção nova de mundo, a redução da influência americana e europeia, e o Papa
Leão XIV, por tudo que a gente sabe dele, pela história dele, pela sua missionaridade no Peru, pela sua inserção no mundo, e por ser matemático, ele é um papa matemático, então é um cara que tem uma capacidade de observar essas questões novas das tecnologias da informação e das novas tecnologias, inclusive do trabalho, a mecatrônica, a indústria 4.0, etc., ele vai ter uma capacidade muito grande de ajudar a orientar a igreja nessas novas coisas novas. Desculpem a cacofonia ou a repetição, né? Então, assim, ó, continuamos num tempo de grande esperança junto com uma profunda crise. A crise pode nos levar a tentar nos proteger no passado, como alguns se afundam numa leitura atrasada da Bíblia, buscando na Bíblia, no Antigo Testamento, uma segurança que ela não dá, não é para isso que a Bíblia existe, né? Uma leitura fundamentalista da Bíblia, e nem como os católicos fazem, se assegurar em práticas medievais, práticas religiosas da Idade Média. É o profetismo que nos aponta o futuro, e por isso Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico, aquele que caminhou na Galileia, na Judéia, apontou o futuro, assim como Francisco de Assis, assim como outros santos santos e santas ao longo da história, e agora o Francisco está nos apontando o futuro. E eu tenho uma convicção de que o Papa Leão XIV não vai nos decepcionar. Apenas o ritmo vai ser um pouco mais lento.